Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente está aí, continuando o nosso componente de zoonoses tropicais e vai aparecer aí na tela para vocês o título da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a esquistossomose. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Priscila. Nosso aprofundamento é o meu papel no desenvolvimento sustentável. A unidade curricular é água e energia e o componente zoonoses tropicais. E, para me acompanhar na aula de hoje, estou aqui com o meu parceiro das energias limpas. Opa, fala, nossos estudantes queridos! Obrigado por mais uma aula aí pra gente, né? Hoje, esse nome é bonito, hein? Ou não bonito, o nome de um cachorro. Esquistossomose. Olha, falou certinho. Falou Treinei certinho. aqui umas 10 vezes, não foi pra falar? Treinou antes da aula, né, Giba? Antes de começar aí a nossa aula, você treinou aí bastante para falar sobre a nossa aula de hoje. Falei com a boca, hein? Você viu? Falou muito bem. Bem. Falou muito bem, o título da nossa aula. E hoje, vamos aí apresentar um pouquinho as habilidades, então, que estão dentro da nossa aula, né? Então, habilidades do eixo estruturante, de levantar e testar hipóteses, e também aí, olha, as habilidades do currículo paulista, de analisar as diversas formas de manifestação da vida e também de avaliar e prever efeitos das intervenções nos ecossistemas. O objetivo da nossa aula é compreender os principais aspectos a respeito da esquistossomose. E, Giba, olha só, para a gente começar a nossa aula, vamos relembrar a nossa aula passada. Na nossa última aula, a gente falou sobre a leptospirose, tivemos aí uma entrevista com a professora doutora Lourdes Isaac, e aí, ela falou a respeito aí, dos principais aspectos a respeito da leptospirose. E principalmente, ela falou do vetor transmissor, que está aparecendo aí na tela para vocês, o ratinho, que é o nosso vetor, o nosso, o organismo aí que hospeda então essa bactéria, que é a leptospira, e que principalmente está presente na urina de roedores, E aí quando a gente tem aí as grandes enchentes e as águas contaminadas dessas enchentes com a urina, onde está presente aí a bactéria leptospira, a urina aí dos ratos, aí a gente tem então a transmissão dessa doença, Então, olha só, foi uma coisa super interessante, viu, Giba? A entrevista da professora, ela que é professora lá das biomédicas, legal, lá da Universidade de São Paulo, do ICB, então, da Universidade de São Paulo, e ela trabalha aí especificamente com a área de imunologia e com a imunologia relacionada à leptospirose. Olha, foi bem bacana, viu? Legal, foi show de bola. E o bacana é trazer os especialistas na área, porque eles falam informações que não tem livros, que não tem, Só quem pesquisa mesmo profundo, sobre essa questão, que vai falar assim, tem variáveis, não sei, tem a questão das mutações, não sei se a questão pode falar um pouquinho sobre isso, mas o que a gente conhece hoje é o que tem nos livros, o que o pessoal vai falar. Mas exatamente, quem estuda profundamente essa questão traz informações relevantes. Traz informações super relevantes aí a respeito, das doenças, que acometem os seres humanos e que acometem aí também outros animais. A leptospirose, ela é só quando a pessoa pega é só vacina, ou não? Quando a pessoa está Quando ela pega, você quer dizer a forma de tratamento? Isso, a prolixia. A profilaxia. Profilaxia, isso. Cheguei lá, foi próximo, hein? Foi quase. Não, mas a forma de tratamento é com medicamento mesmo. É com medicamento, A professora ontem falou um pouquinho da forma de tratamento e é com medicamento principalmente, dos sintomas que apresentam, Que é febre, Febre, cãibra, dores musculares também, ela é muito confundida com outras doenças que a gente tem também por aí, Sim. O principal, e o diferencial, que o médico aí suspeita da leptospirose é quando você informa para o médico que você, então,
teve contato com águas de chuva, por exemplo, né? Você teve em contato com enchentes, então isso dá uma dica para o médico para ele fazer o teste a respeito da leptospirose, né? Bacana, hein? E aí, gente, né, vamos passar agora, né, um videozinho a respeito da nossa aula de hoje. E aí, depois desse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho, a gente já volta. Olha só que legal, viu, Giba? Então a gente viu ali um pouquinho a respeito da esquistossomose, né? Então ali forma, por exemplo, de transmissão da esquistossomose, a gente viu ali através do vídeo. E também, né, um dado importante que o vídeo traz são as questões ali de quantas pessoas são infectadas. Você viu mais de 200 milhões de pessoas são infectadas pela esquistossomose, principalmente por causa da falta de infraestrutura e saneamento básico, né? Bacana. Muita gente, hein? Muita gente, imagina, 200 que milhões. Que ia ser uma doença que pouca gente podia, né, ser infectado, mas tem bastante gente. Muita gente é infectada aí pela esquistossomose. E vamos então falar um pouquinho aí da doença que estava presente no vídeo, né? A doença então que estava presente no vídeo é a esquistossomose, né? Como a gente falou anteriormente. Ele é causado aí por um verme chamado Schistossoma mansoni. E esse verme, ele é do grupo ali, ó, dos plateumintos e causa a esquistossomose, né? E principalmente essa verminose, e também a maioria das verminoses, né, é causada aí pela questão do saneamento precário. Ali a gente está vendo fotos, né, de microscopia da doença, e olha só que bacana, a gente está vendo ali do lado, né, naquela foto onde está apresentando o macho e a fêmea, e a gente tem justamente a fêmea que ela se entrelaça no macho, né? Então os dois ali no período reprodutivo, eles se entrelaçam, então tem ali uma fecundação cruzada, né? É sexuada nesse caso, sim, né? Então tem aí a postura dos ovos, né? Principalmente quando a fêmea está presente no intestino, então tem a postura dos ovos, e aí então com essa postura dos ovos, esses ovos, né, eles saem nas fezes e aí se inicia o ciclo, quando essas fezes então caem aí num lago, numa lagoa, né, quando a gente não tem o saneamento básico ideal, né. Então nesse caso, muitas vezes a gente pode ter macho e fêmea juntos dentro do intestino, como a gente pode ter também só o macho ou só a fêmea, mas na maioria das vezes, quando a gente se infecta com a esquistossomose, a gente tem os dois, né? Então a gente diz que eles são dioicos, então eles têm macho
e fêmea, que a gente consegue verificar, que a gente consegue separar, né, e a gente consegue identificar quem é macho e quem é fêmea, e no momento ali da reprodução, né, no momento do acasalamento, digamos assim, eles então se entrelaçam para fazer então a reprodução sexuada e depois a postura dos ovos pela fêmea, né? Então é algo bem bacana que há algumas características então desse verme, né, Giba? E aí, vamos falar um pouquinho da história, né? Como que aconteceu então essa questão das verminoses, né? Então a gente começou a estudar o xistossoma lá na região da Ásia em 1847 e a partir daí a gente começou a estudar ali na região da África e depois, né, em 1907 a gente começou a ter estudos aqui na América e a gente tem um brasileiro, né, nesse conjunto aí de estudos, que é o Pirajá da Silva, onde ele começou então a estudar a respeito do xistossoma e perceber que existem espécies diferentes. Apesar do Mansoni ser o mais conhecido, existem aí espécies diferentes que podem infectar o ser humano. E aí, né, sobra aí essa questão, né, pra gente, né? Esse xistossoma, ele tá presente também só aqui na América, né? E essa questão aí do xistossoma, como será que é o modo de transmissão, então, e o ciclo de vida desse verme? Sim. Vai aparecer aí na tela para vocês, então, o ciclo de vida, né? Então, a gente tem a liberação dos ovos, como a gente falou anteriormente, pelas fezes. Esses ovos, então, caem num ambiente que contenha água e aí, nesse ambiente que contém água, eles eclodem, liberando aí, né, pequenas larvas. Essas larvas precisam entrar em caramujos para eles, então, né, conseguirem aí se desenvolver. Essas larvas se desenvolvem dentro desses caramujos, caramujos aí do gênero Bionfalaria, então são os caramujos específicos da água de rio, de água doce, né, são caramujos específicos de água doce. Quando eles se desenvolvem aí nesses caramujos, posteriormente, né, os caramujos morrem, novas larvas são liberadas, agora adultas, e aí elas entram novamente no ser humano ou em qualquer outro animal que esteja naquele rio ou lago contaminado. Geralmente essas larvas entram por fissuras na pele. Então, né, entre os dedos, às vezes a gente encontra algumas fissurinhas, né, na pele ali entre os dedos. As larvas então penetram por essas fissuras, caem na corrente sanguínea e se instalam no trato gastrointestinal, viu? Aí fechou o ciclo, né? E aí fechou o ciclo, né? Porque se instalando no trato gastrointestinal, começa novamente a reprodução e liberação de ovos, Como né? se fosse um verme mesmo, né? Sim, é um O verme. verme vai se reproduzindo. Exatamente, ele é um verme, né? Faz parte ali das verminoses, é considerado um verme. E ele apresenta ali na sua região bucal, né, algumas ventosas que eles se grudam então no intestino para que eles então não consigam sair, né, quando passa ali a corrente sanguínea, para que eles não consigam sair. Então eles se grudam ali no intestino por meio de ventosas, ganchos, e ali ele fica se nutrindo então dos nossos nutrientes, né? Ele fica absorvendo os nutrientes que a gente consome pela alimentação. E aí a pessoa vai ficando mais fraca e o verme vai ficando cada vez mais forte, né? E aí a gente apresenta aí os sintomas, né? Então, dores abdominais, cólicas, náuseas, inflamação do fígado e fraqueza. Ali a gente está vendo uma foto, né, de uma criança com uma barriga bem proeminente, né? Essa barriga é justamente pela inflamação do fígado. Então aí a gente diz que a pessoa está com barriga d'água, por isso o nome também popular da doença, né? Então a gente fala de esquistossomose, é o nome científico, e barriga d'água é o nome mais conhecido popularmente, né? Eu Então achava aí que a quantidade de verme que cresceu ali e aí gerou aquele
É porque conforme o verme ele vai se multiplicando, né? Ele vai crescendo, ele vai inflamando o fígado. E aí então o fígado ele começa a inchar devido a essa inflamação. E aí conforme ele incha, a barriga cresce. Então a gente muitas vezes vê, né, crianças, né, ou até mesmo adultos que é bem magrinho, né? Você fala, nossa, é bem magrinho, mas que tem aquela barriga. Buchudinho. Que tem a barriga proeminente. Muitas vezes devido então a isso, né, a inflamação do fígado, que aí né, muitas vezes pode ser ocasionada aí por esse verme no caso, né? E aí, como que a gente faz o diagnóstico, o tratamento e a prevenção? Diagnóstico por exames laboratoriais, geralmente exames de fezes, a gente consegue identificar ovos e também a presença de alguns vermes bem pequenininhos, a gente consegue fazer por exame de fezes nesse caso. Prevenção, evitar nadar em águas que contenham esses caramujos que poderiam ser aí os hospedeiros da doença. E o tratamento, geralmente tratamento por medicamento. Então você tem, né, aqueles medicamentos que mais ou menos nesse sentido, né? Mas que são aqueles medicamentos que vermífugos. Isso, que faz então com que o verme consiga se desgrudar da parede, né? E aí ele é expelido. Exato, e aí ele é expelido com as fezes. Então, geralmente, o tratamento vem por aí, né? E a imagem não é muito boa não, né? A imagem não é nada legal. E aí, além desses medicamentos também, o que a gente precisa tratar é se a pessoa está no estágio mais avançado da doença, no caso, né? É tratar, por exemplo, para que ela consiga reabsorver os nutrientes que ela perdeu para o verme, né? Então, tratar, por exemplo, a questão da desnutrição, a questão da fraqueza, isso também precisa ser tratado. Mas, para eliminar o verme, os vermífugos são os mais indicados. Já é o mais apropriado e os mais indicados, né, para fazer a eliminação aí do verme que sai pelas fezes. Mas tem os vermes comuns, né, que as crianças têm. Eu tinha muito verme, né? Sim, então lombriga é um dos vermes super comuns. E aí é por causa do alimento contaminado, muitas vezes. Alimento contaminado ou água contaminada também, né? Geralmente as crianças têm bastante, como você falou, a lombriga é um verme super comum para as crianças, né? E é justamente isso, alimentos contaminados. Né? E esses alimentos se tornam contaminados pela falta de saneamento básico. Então, quando tem, por exemplo, o esgoto correndo a céu aberto, ou você irriga uma plantação, uma pequena horta que você tem na sua casa ou na comunidade com uma água contaminada, ou quando você ingere essa água contaminada... Também, o saneamento básico é importante. Né? Saneamento básico é super importante. Ô, Pri, tem casos que pode aparecer os dois na criança? O esquizotrofoma lá e o verme ao mesmo tempo? É muito difícil. Geralmente... O outro é bravo, hein? Geralmente... Eles expulsam os outros de lá. Geralmente uma criança... Uma coisa ou outra, né? Mas existem alguns casos que você pode ter verminoses diferentes num mesmo indivíduo, mas é mais complicado, é mais difícil. Tem haja lugar para todo mundo ali, né? Também. Tem, por exemplo, a solitária, né? Solitária. Ela é exclusiva, só tem um único verme lá dentro, ela não dá espaço para outros vermes, né? Então ela mata. Ela libera, né, na verdade, substâncias que impedem a presença de outros vermes. Então, ela fica solitária no intestino, Quem né? manda aqui é eu, ela fala. Exato. Quem manda é ela e ela fica lá sozinha no intestino. Mas pode acontecer a presença de diferentes vermes, é mais difícil, mas se acontece também, a pessoa ela entra num estado de, né, fica muito debilitado, né, quando você tem a presença, então, desses diferentes vermes aí numa pessoa. Cada um sugando a parte da sua energia ali, né? Imagina, exatamente. A pessoa nem levanta da cama, né? Fica muito debilitado. E aí, gente, vamos para o nosso momento da interação, que aí eu vou deixar aí para vocês uma pergunta para a gente discutir. Então, vamos conversar aí com vocês estudantes, com os seus colegas, sobre como a ação antrópica influenciou na ocorrência da esquistossomose. Quais são as possíveis soluções que você, como estudante, poderia propor para a sua comunidade?
Vou chamar agora a nossa vinheta do nosso momento da interação. Isso aí. E aí a gente já volta para conversar um pouquinho mais.